Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Já não vinha há um tempinho aqui ao meu perfil fazer um direto. Então, venho-vos hoje falar sobre uma questão que é muito comum nas minhas sessões e que tem a ver com o equilíbrio entre o dar e o receber nos nossos relacionamentos. E em todos os relacionamentos deve de facto haver esse equilíbrio, exceto um. Eu depois falarei dele num outro dia, que é a relação entre os pais e os filhos. Então, de facto, quando nós temos um relacionamento, seja um relacionamento amoroso ou uma amizade, de facto devemos ter em consideração se estamos a dar mais do que aquilo que a outra pessoa nos devolve. E vou-vos dar dois exemplos, que são bastante comuns, são exemplos do dia a dia. Quando nós emprestamos, imaginem, 50 euros ou 100 euros, vá, um número mais redondinho, emprestamos 100 euros a um amigo e sabemos desde logo que esse amigo vai ter alguma dificuldade em nos devolver esse dinheiro e mesmo assim nós emprestamos. Dos primeiros tempos, aquilo que vai acontecer é que ao final do mês ele nos vai dar uma justificação. Olha, este mês está mais complicado e eu não consigo, fica para o próximo mês. No mês seguinte volta a justificar-se. No terceiro mês já não dá justificação nenhuma, deixa de atender as nossas chamadas e há um dia que por acaso nos cruzamos com ele na rua e ele vem do mesmo lado da rua onde nós estamos, e ele atravessa a rua para o outro lado para nem sequer se cruzar connosco e nem sequer se colocar na posição de ter que se justificar. E nunca mais vemos o dinheiro e, inclusivamente, obviamente, que nestas circunstâncias a amizade acaba, não é? Por outro lado, vamos falar de uma outra situação num casal. Bom, num casal, o marido resolve ir fazer um doutoramento, uma licenciatura, resolve ir a estudar novamente. E a mulher concorda, é uma decisão em concordância, e com o passar do tempo a mulher fica encarregue de muitas coisas da casa que antes era gerido por ambos. Ela fica sobrecarregada, toma conta das crianças sozinha. Muitas das vezes ela, do seu vencimento, colabora para que o marido possa manter esta nova formação profissional. E passado algum tempo começam a acontecer as discussões. O marido começa a ficar menos presente, ela vai se sentir sobrecarregada com tudo o mais que está a fazer, e as discussões começam a acontecer. Ela sente-se sobrecarregada, sente-se injustiçada e ele sente-se perseguido, ele sente-se acusado de não estar a fazer absolutamente nada, e as discussões vão sendo cada vez mais frequentes. E há um momento que este marido acorda e diz: o nosso casamento acabou. E esta mulher fica perplexa, sente-se injustiçada, porque na verdade ela deu tanto, ela sacrificou-se tanto, ela deixou de fazer coisas por ela mesma para que o marido conseguisse atingir esse objetivo, e agora do nada, numa manhã de domingo, ele diz que o casamento acabou. E não raras vezes, nestas circunstâncias, este marido vai arranjar uma amante, não tenho como dizer isto de outra forma, vai encontrar um relacionamento com outra pessoa fora do casamento, e será através disso que ele vai sair desta relação. Normalmente ele não fica com esta mulher, é apenas um veículo para sair do casamento, digamos assim, e ele depois encontrará um novo relacionamento onde ele aí sim irá ficar. Então, o que é que aconteceu nestas duas situações? Estas duas pessoas, quem empresta o dinheiro e esta mulher que apoia desta forma o seu marido, obviamente que eles estiveram a dar mais do que aquilo que estavam a receber e do que aquilo que a pessoa lhes podia retribuir. Então fica aqui uma situação de desequilíbrio, e quando isso acontece, obviamente que
este desconforto que quem recebeu demais está a sentir faz com que ele saia da relação. Há um lugar de superioridade, de inferioridade, e este desequilíbrio, mais cedo ou mais tarde, fará com que a relação termine. Todos nós conhecemos situações como estas que eu estou aqui a falar, como estes dois exemplos que eu estou aqui a falar. Então, se nós estamos a viver alguma situação na nossa vida, um relacionamento em que isto esteja a acontecer, se sentes que estás a dar mais do que a outra pessoa te está a devolver, é importante que olhes para isto desta forma. Vais-te sentir num lugar de superioridade, o outro, e esse lugar de superioridade, nesse lugar sentes-te no direito de estar a exigir do outro aquilo que ele não te está a devolver, e é por esse motivo que as discussões começam a surgir. E claro que a outra pessoa se sente desconfortável. Eu nunca vou poder, este marido diria assim mesmo, não é? Claro que tudo isto de forma inconsciente, nós não fazemos isto conscientemente, e a nossa mente é algo que a ciência ainda está a explorar bastante, mas este marido inconscientemente pensa: eu nunca vou conseguir devolver a esta mulher aquilo que ela me está a dar. É impossível devolver. Então, quando nós estamos na posição, e isto é bastante comum, quando nós estamos numa posição em que damos, e o outro não nos devolve, começa a existir dentro de nós uma frustração enorme, uma zanga connosco mesmas, porque estamos de facto a dar às vezes mais do que aquilo que nós damos a nós próprias. E esta é uma armadilha enorme que muitas mulheres que me pedem ajuda em sessão caem frequentemente, e depois isto é um novelo que elas próprias não conseguem organizar. Então, podes então dizer-me: bom, então se isto está a acontecer no meu casamento, agora vou começar a chatear imenso o meu marido, porque ele agora tem que me começar a devolver tudo aquilo que eu já lhe dei para que a nossa relação volte a ter um equilíbrio. Podes fazer isso, mas isso vai com certeza fazer com que existam as tais discussões, não é? Ou então dizeres-me: então vou já desfazer este casamento, vou ficar sozinha e depois vou arranjar outro marido onde a situação seja completamente diferente. Enganas-te. Se a tua posição diante dos relacionamentos é esta, vais encontrar um novo relacionamento onde vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, qual é o busilis da questão? Por que motivo é que de facto estás a dar demais, sabendo à partida, porque essa é a realidade do dia a dia, sabendo à partida que não vais receber de volta? Podes-me dizer: sempre foi assim, já em casa dos meus pais também acontecia a mesma coisa, a minha mãe era escrava do meu pai, e a toda a hora ele nem sequer reconhecia aquilo que ela estava a fazer por ele. E uma forma de devolução é também a gratidão, a pessoa sentir-se reconhecida por aquilo que o outro está a fazer. Nestes dois exemplos que eu referi, isso não acontecia. Então, se no casamento dos teus pais isso já acontecia, é muito natural que tu estejas a recriar na tua vida exatamente a mesma situação. A tua mãe não corrigiu isso dentro dela e naturalmente tu também não o fizeste, ficaste colada àquela realidade, e nós temos de facto essa tendência para recriarmos características do casamento dos nossos pais. Então, isto não é de facto, está aqui a Sara a dizer: no meu caso ele dá muito mais do que eu sinto-me sempre em dívida. Exatamente, sim. Então, qual é o busilis da questão? Avaliares dentro de ti o motivo pelo qual tu estás a dar demais e sentes que isso acontece, e depois também te sentes injustiçada porque não recebes, não é? Isto não é de facto uma penitência e há muito esta tendência a achar que não é possível mudar isto. Claro que é possível mudar isto, claro que é possível. Eu já tive relacionamentos em que isto não existia, e hoje em dia tenho um casamento em que o equilíbrio entre o dar e o receber está reposto na minha vida, existe.
Claro que é necessário perceber com a pessoa, e é isso que eu faço em sessão, perceber com a pessoa aquilo que a leva a proceder daquela forma. E muitas das vezes é a expectativa de receber de volta, outras vezes a pessoa está a procurar no outro aquilo que nunca teve e num papel de algum modo infantil a querer receber o amor que nunca recebeu da família. Portanto, há aqui uma série de questões. Nós não somos todas iguais e não é pelo mesmo motivo sempre que isso acontece. Claro que existem padrões de comportamento e é preciso explorar na história da pessoa aquilo que a leva a proceder dessa forma. Claro que a família tem um grande peso. Quando nós nascemos numa família, estamos logo a herdar um conjunto de comportamentos e de histórias de vida e que temos tendência a proceder da mesma forma. Mas é de facto possível nós nos libertarmos de comportamentos que nós às vezes, até, obviamente que estas mulheres querem mudar este comportamento e não sabem como, elas próprias não conseguem fazer sozinhas. Então, há de facto técnicas que se utilizam. No meu caso, eu uso a terapia sistémica com resultados rápidos e efetivos, mas é necessário fazer este movimento dentro da pessoa para que ela faça uma mudança significativa dentro dela, e isso é algo bastante simples, claro, com um acompanhamento terapêutico, mas que é possível concretizar, e eu faço isso recorrentemente. Então, queria-vos deixar aqui esta informação que é bastante pertinente neste momento que todos nós estamos com relacionamentos ficam, os casais vivem todo o dia juntos, e esta questão torna-se ainda mais evidente. Estes equilíbrios começam a ser discussões do dia a dia e não têm de facto de ser assim. E nós temos todas o direito de ter casamentos felizes, de ter casamentos equilibrados. Portanto, não fiquem a pensar que isto é algo, olha, vou ter que viver assim para o resto da minha vida. Não, de todo. Bom, eu estou aqui a ver o comentário da Sara, que naturalmente estará, por aquilo que ela está a comentar, estará a identificar-se com aquilo que eu estou a dizer. E se tiverem alguma dúvida em relação a este tema, claro, fiquem à vontade para me contactar. Eu já estou atrasada para uma nova sessão, mas pronto, entretanto, durante o fim de semana eu responderei às mensagens, que já é hábito e tenho muito gosto nisso, quando eu faço os diretos, de receber imensas mensagens. Então, um resto de dia feliz e um ótimo fim de semana e um bom confinamento.